Meus queridos, conforme você deve estar vendo aí na projeção, por favor, nessa noite, o nosso propósito, nosso objetivo, é falar sobre um Deus soberano. Um Deus soberano. Para isto, nós estaremos fazendo uma leitura bíblica, a leitura do Salmo 139. É o Salmo, é a leitura bíblica que estaremos fazendo neste momento. O Salmo de número 139. Acho que vocês poderão acompanhar a projeção aí também no nosso telão. O texto diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E Tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por todos os lados e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O verso 15 diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Um Deus soberano. Disse um certo autor: temos visto com profunda tristeza uma inversão perigosa na pregação contemporânea. Muitos pregadores proclamam que a vontade do homem precisa ser feita no céu, em vez da vontade de Deus ser feita na terra. A pregação atual tem se tornado cada vez mais centrada no homem
e não em Deus. A pregação de hoje tem humanizado Deus e divinizado o homem. Essa é uma caricatura da pregação bíblica. Nosso Deus é soberano. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Ele reina e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ninguém pode pressionar Deus, nem colocá-lo contra a parede. Ele é livre e soberano. Ele age quando quer, onde quer e com quem quer. Ninguém pode impedir a sua mão de agir. A sua vontade é soberana, perfeita, boa e agradável. Então, Deus, Ele é soberano. A palavra soberano significa que tem autoridade e domínio supremo. O texto que nós escolhemos para pregar sobre isto, um Deus supremo, o texto do Salmo 139, esse texto, para a maioria dos estudiosos, dos comentaristas, um texto escrito pelo rei Davi. Para alguns estudiosos, esse salmo, ele é considerado a coroa do saltério. Para alguns estudiosos, é como se esse fosse o salmo dos salmos. Aquele salmo que mais consegue retratar o próprio Deus, o seu poder, a sua bondade, a sua soberania. Então, quando nós olhamos para esse texto ele faz menção de 3 atributos incomunicáveis de Deus. Então, quando nós observamos os detalhes desse texto, esse texto ele vai mostrar a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. A onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. 3 atributos que os estudiosos dizem que são incomunicáveis, que só Deus tem, que Ele não deu a ninguém, que só Ele tem, exclusivamente Ele tem. Então, esses atributos, eles, na verdade, eles revelam a soberania de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos estudar a onisciência de Deus. A onisciência desse Deus soberano. Pastor, o que significa a onisciência de Deus? É que Ele sabe tudo ao nosso respeito. Do verso 1 ao verso 6, nós encontramos o detalhamento, os pormenores desse atributo de Deus. O verso 1 começa dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Então, observe que neste primeiro ponto, dentro dessa onisciência de Deus, Deus sabe muito bem o que é que nós fazemos. O que nós fazemos? O texto diz: Tu me sondas e me conheces. O verbo sondar significa examinar com grande empenho, com grande cuidado e com grande profundidade. Alguns estudiosos dizem que quando o salmista usa essa expressão sondar, ele está se referindo ao povo de Israel, a uma prática do povo de Israel, que era de cavar uma mina, explorar uma mina, investigar uma mina atrás de um tesouro tão precioso. Então, Deus, Ele nos conhece. Deus conhece o nosso coração. Nós não podemos enganar a Deus, porque Ele nos conhece. Deus, Ele nos conhece. Ele sabe quem somos nós. Ele sabe muito bem como você chegou aqui. Ele sabe muito bem como você chegou aqui. Ao longo da história do período bíblico, nós encontramos pessoas que tentaram
pensar que poderiam se esconder de Deus, pensar como o próprio Adão e Eva, que eles tentaram a Deus pensando que Deus não saberia sobre eles. O próprio Caim fez isso, o próprio Davi, lá em 2 Samuel, nós encontramos o próprio homem pensando que Deus não tem todo o conhecimento sobre a vida dele. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe tudo ao nosso respeito. No verso 2, dando ainda mais força a essa doutrina da onisciência, a esse ponto aqui, nós encontramos o verbo saber. Diz o texto: sabes quando me assento e quando me levanto. A palavra saber significa distinguir, discernir com entendimento. Não apenas ter um conhecimento de dados, mas esquadrinhar. Deus nos esquadrinha, Deus conhece cada um de nós. Olha só o que foi que o autor de um livro lá do Novo Testamento, chamado de Hebreus, capítulo 4, verso 3, diz 13, e diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Deus sabe quem somos nós. Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre nós. Eu não sei se você já teve uma conversa com um psicólogo, ou se alguém já lhe orientou a você procurar um psicólogo. Quando a gente não está muito bem com a gente, quando a gente não está sabendo lidar com determinada situação, com determinadas circunstâncias, que a gente começa a ficar meio que jururu, meio que para baixo, meio que triste, meio que ansioso, meio que sem ter muito norte da vida, aí alguém diz assim: eu me procuro um psicólogo. O psicólogo, ele vai lhe ajudar a você a se conhecer mais, a você conhecer mais os seus problemas, a você conhecer mais você. Eu não estou dizendo que é errado, mas muito mais conhece sobre nós do que um psicólogo é o próprio Deus. Deus sabe tudo sobre você. Ele sabe das suas frustrações, Ele sabe dos seus sonhos, Ele sabe dos seus traumas, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe dos seus pecados, Ele sabe quando você tem motivações enganosas, Ele sabe que quando você tem motivações interesseiras. Ei, Deus sabe tudo sobre você. É por isso que Ele é um Deus soberano. E tem mais. Deus, além de conhecer a nossa estrutura, o verso número 2, a parte final, diz que Deus conhece até os nossos próprios pensamentos. O verso 2, a parte final, diz assim: de longe, conheces os meus pensamentos. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Eu estou olhando para vocês aqui de cima, eu consigo ver vocês, eu consigo olhar nos olhos de vocês. Daqui de cima, não dá para me perceber se vocês estão tristes, se vocês estão alegres, se vocês estão felizes, se vocês estão bem em casa, se vocês estão bem como marido e mulher, se vocês estão bem como filhos, se vocês estão bem financeiramente, se vocês estão bem psicologicamente, se vocês estão passando por alguma luta. Mas nesse texto, a palavra de Deus está dizendo que Deus, além de saber como você está aqui nessa noite, Ele sabe até o que você está pensando neste momento. Ele sabe o que você está achando dessa pregação, Ele sabe o que você está achando do culto de hoje, o que você pensa sobre ele. Deus sabe desse emaranhado de pensamento que muitas vezes atropelam a nossa mente muitas vezes agitada, que pensa num bocado de coisa, que pensa coisa certa, que pensa coisas erradas, que pensa muitas coisas, mensagens negativas. Mas Deus, Ele conhece, além dele conhecer os seus atos, Deus conhece os seus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. O homem não pode se esconder de Deus. O homem, ele pode até se esconder do outro homem,
mas o homem ele não pode se esconder de Deus. E é interessante que ainda dentro desse primeiro ponto, sobre a questão da onisciência de Deus, Deus ele conhece como nós estamos e nós vivemos. O verso 4, 5 e 6 diz assim: a palavra ainda não chegou na minha língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. O que o texto está dizendo é que antes mesmo de eu pronunciar uma palavra, o Senhor já sabe o que é que eu vou dizer. Deus não conhece somente, meramente as palavras que o homem pode ouvir, mas Deus conhece o verdadeiro sentido, os pensamentos secretos, as motivações das nossas palavras. E o texto ainda vai dizer, no versículo de número 5, tu me cercas por todos os lados, põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Essa ideia dele nos cerca por trás e por diante, traz a ideia de cercar, significa guardar um objeto valioso, de modo que ninguém pode tomar, que ninguém pode roubar. Sim, Deus nos segura, nós somos protegidos pelo conhecimento e pela orientação de Deus. Aí vem, como é que nós podemos responder a tudo isso? Nós devemos nos deixar ser cuidados pelo conhecimento e pela proteção desse Deus Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, esse Deus soberano, Ele sabe tudo sobre nós. Sabe a nossa vida que a gente muitas vezes não quer que ninguém saiba? Sabe aquele momento que muitas vezes a gente tem medo de dizer quem nós somos? Não é à toa que muitas vezes quando você conhece uma pessoa, você não conhece os seus defeitos, você conhece mais as suas qualidades. Quando você começa a conversar com aquela pessoa, a conviver com ela, aí você começa a perceber alguns detalhes sobre a vida dela, que ela não é simplesmente aquele ser maravilhoso que você esperava que ela fosse. Mas Deus é muito mais do que isso. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem é você, Ele sabe do seu nome, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe como você tem passado esse dia, Ele sabe quais são os seus sonhos, os seus projetos para esse ano. Deus sabe dos seus medos, Deus sabe dos seus fracassos, Ele sabe dos seus pecados, aqueles pecados, aquela vida, aquela prática de vida que ninguém sonha. Nem a sua esposa, nem seu marido, nem seu patrão, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu melhor amigo. Sim, tudo isso está despido diante do Senhor. Pastor, agora fiquei preocupado com Deus. Pois é, se você tinha uma ideia de Deus, que Deus era um velhinho, lá no céu, andando lá, de bengala, um Deus parece que estava ficando velho, está próximo de morrer, a ideia, o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, nos traz um Deus totalmente diferente disso, um Deus soberano, um Deus que é poderoso e dentro desse poder gigantesco, inigualável, infinito, Ele sabe quem é você. Em segundo lugar, a soberania de Deus, ela é manifesta não somente na onisciência de Deus, Deus nos conhece, mas ela é manifestada na onipresença de Deus. Pastor, o que é a onipresença de Deus? É que Deus sabe aonde nós estamos. O verso 7 mostra esse atributo de Deus, a onipresença. Para onde me ausentarei do teu espírito? O salmista, era como se o salmista estivesse orando, conversando com Deus. Já disse alguém, depois que o salmista, ele teve esse entendimento, que Deus conhece tudo sobre ele, talvez a melhor maneira agora era fugir de Deus. Já que esse Deus conhece tudo sobre mim, eu vou tentar fugir dele. Aí o texto diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estais também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustentará. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, trevas e luz são a mesma coisa. Aqui nós não temos somente um Deus, não somente um Deus que conhece, um Deus onisciente. Aqui nós temos um Deus onipresente, um Deus que tanto sabe ao nosso respeito, como também um Deus que ninguém nos fará esconder-se da sua presença. Não tem uma rota de fuga para diante de Deus. Todas as tentativas do homem fugir de Deus são inúteis. São inúteis. O texto vai dizer, se você sobe aos mais elevados céus, diz que ele está lá. Ele disse, mas se eu descer, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Eu não sei se vocês se lembram agora de alguém que tentou fugir de Deus. Deus mandou ele ir para uma cidade, ele foi para outra, pegou um navio, se distanciou-se, desceu no navio, ficou lá no porão do navio, escondido, dormindo. Deus estava lá. Ninguém consegue se ausentar da presença de Deus. Ele vai dizer, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu conseguisse pegar no rabo de um cometa e me afastasse para a galáxia mais distante, que se localizasse a bilhões de anos-luz, Deus estaria lá. Os esconderijos, né? Como a ideia dele se cobrir com as trevas, diante dele, eles poderiam se esconder diante da luz, diante da escuridão. Diz da mesma forma, as próprias trevas não te serão escura, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Por quê? Vem a pergunta, por que nós temos esse desejo de fugir e de se esconder de Deus? Adão e Eva tentaram fazer isso, mas a tática falhou. O mesmo aconteceu, como eu já havia dito, com o profeta Jonas. A nossa maneira correta diante dessa onipresença de Deus é a gente desfrutar do amor e do propósito de Deus, né? Nós precisamos sim, desfrutar da presença do Senhor. Eu começo a observar que a gente pode, o salmista, ele traz duas grandes verdades, de alguém que tem a certeza que ele nunca vai estar nunca vai se encobrir de Deus, que nunca ele vai chegar a um estágio que Deus não possa estar com ele. Aquele que teme a Deus, que tem fé no Senhor, ele pode dizer assim, não tem uma maneira nenhuma de eu me perder, de eu me ausentar, de eu me esconder de Deus, porque eu sei que Deus está comigo, que nem o salmista diz, lá no Salmo 23. O texto também pode ser observado por alguém que tenta viver uma vida errada e pensa que pode se esconder de Deus. Existe uma tática, eu já falei isso aqui aos irmãos, acho que mais de uma vez. Quando uma pessoa, ela quer liberdade para fazer o que não presta, principalmente no que diz respeito a Deus, a sua tentativa mais natural é ela dizer que Deus não existe.
Vamos dizer que eu sou uma pessoa viciada em drogas. As pessoas dizem assim, você, além de você se drogar e você está acabando com a sua saúde, acabando com o seu dinheiro, acabando com a sua reputação, acabando com a sua credibilidade, acabando com a sua família, a droga é um pecado. Aí o que é que eu vou fazer para me livrar do pecado da droga? Eu vou dizer que Deus não existe. Eu vou dizer que esse negócio de Deus, de religião, isso é coisa feita pelo homem para tentar se esconder de alguma coisa, ou então justificar alguma coisa. Mas se eu não acredito em Deus, eu posso pecar livremente, porque na verdade não existe pecado. Mas até aí, o homem não pode dizer assim que Deus não existe. Deus existe, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Eu estava preparando esse sermão e eu fiquei curioso e veio assim à mente: quem é a pessoa mais fugitiva da terra? E eu fui pesquisar no site, e lá no site dizia que existe uma pessoa, eu não vou pronunciar o nome dele correto, Boldewald Ibrahim. Ele é um fundador de um grupo terrorista. Desde os anos 80, atenção, desde os anos 80, que o FBI, que é a Polícia Federal Americana, a Interpol, procura este homem, está com mais de 40 anos. E o governo dos Estados Unidos já declarou, nós pagamos, já mudando para a nossa moeda, a gente dá 130 milhões de reais a qualquer pessoa que saiba do paradeiro desse homem. E ele está há 40 anos foragido. As pessoas não sabem cadê ele. 45 milhões de dólares por aí. As pessoas não sabem cadê ele. A polícia americana não tem nem noção onde é que esse homem está. Não sabe como ele vive. Não sabe em qual país ele mora. Só que diante de Deus, Deus sabe o que esse homem pensa, o que esse homem faz, se ele está vivo, se ele está morto, se ele se aposentou, se ele mudou de vida, o que é que passa na mente dele, se ele ainda pensa em terrorismo. E um dia aquele homem vai acertar as suas contas com Deus. Deus sabe quem é ele. Aonde ele estiver, os olhos do Senhor estão sobre ele. Meus irmãos queridos, Deus, além de saber quem nós somos, Deus sabe aonde nós estamos. Ele é onipresente. A gente pode até se esconder, se esconder da esposa, se esconder do marido, se esconder para fazer alguma coisa errada, mas nós estamos despidos diante de Deus. Deus está com você na sua escola, na sua casa, no seu trabalho, na sua rua. Deus está com você quando você está com o seu celular na mão. Deus está com você diante daquilo que você assiste, que você acessa. Sim, Deus sabe. Deus está. Além dele saber, Deus está ali. Ele é testemunha. E por último, gente, um outro atributo que revela a soberania de Deus, em primeiro lugar, Deus, Ele é onisciente. Ele sabe quem é você. Ele é onipresente, Ele sabe aonde nós estamos. E em terceiro lugar, Deus, Ele é onipotente. Ele pode fazer tudo por nós. Do verso 13, do verso 13, nós encontramos o salmista expressando esta onipotência de Deus. Ele vai dizer, tu me formaste no meu interior. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso, tu me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos
não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. É como é grande a soma deles. O verso 18. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Sabe o que o texto está dizendo sobre a onipotência de Deus? É que Ele nos formou. Eu termino já. É que Ele nos formou. O que é que nós entendemos? É que Deus está presente na nossa concepção. O Davi, ele vai declarar isso. Davi diz que Deus estaria presente, está presente na nossa concepção, no nosso nascimento, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O propósito específico de Deus vem desde o nosso nascimento. Nós sabemos que Deus nos criou de uma maneira muito maravilhosa, muito admirável. Então, qualquer que seja a nossa opinião sobre a nossa estrutura, a nossa aparência, a nossa habilidade, devemos aceitar a sua vontade, porque foi Deus que nos criou. Eu queria dizer novamente isso, gente. Foi Deus que nos criou. Foi Deus que nos criou. Deixa eu falar para vocês agora um negócio difícil de aceitar. Deus me criou, do jeito que eu sou aqui. Deus me criou. Deus foi lá no ventre de mamãe. Lá no ventre de mamãe, Deus, eu chego já lá. Deus, Ele me formou. Deus, Ele me desenhou. Ele me teceu. Foi o Senhor. E Deus foi lá na minha concepção. O que é que eu aprendo? É que toda tentativa da gente admitir o aborto, além dele matar uma vida, ele está impedindo um milagre de Deus. É por isso que um aborto é uma tragédia. Deixa eu falar um negócio para vocês, difícil. Foi Deus que nos criou. Pastor, mas por quê? Por que eu nasci assim? Por que eu nasci com uma deficiência? Por que eu nasci doente? Por que uma vizinha minha uma vizinha que eu tenho, pastor, por que aquela criança nasceu com hidrocefalia, nasceu com microcefalia? Por que aquela criança nasceu aleijada? Por que aquela criança nasceu cega? Por que fulano de tal hoje ele somente vegeta? Eu não sei por que Deus fez isso, não tem resposta, mas uma coisa é certa: a vontade de Deus é soberana e Ele tem algum propósito nisso. Eu não sei, eu não posso explicar, eu não posso olhar e dizer, não, nasceu assim porque é pecador. Eu não posso dizer. Na verdade, todos nós somos pecadores. As imperfeições que temos aqui na terra é porque somos imperfeitos, é porque somos pecadores. Mas particularmente, alguém nasceu com a doença, nasceu com alguma deficiência, com algum tipo de especialidade, Deus sabe muito bem, Deus sabe o que fez, Deus sabe por que aquilo aconteceu. E a nossa missão é aceitar a vontade de Deus. Ele nos fez de uma forma terrivelmente maravilhosa. A ideia de dizer que Deus ele nos teceu no ventre da mãe significa cobrir, corrigir. Deus teceu o ser humano no útero da mãe. E, por último, Deus nos fez de forma planejada e com propósito, dentro desse poder maravilhoso dele. O Senhor fez mais do que criar e formar o nosso corpo. Ele também planejou e determinou, segura aí, todos os nossos dias.
Como ignorar que Deus nos deu um corpo tão maravilhoso e planejou uma vida tão extraordinária? A vida não é uma prisão, mas sim uma peregrinação emocionante, e o Senhor nos preparou para aquilo que tem reservado para nós. A nossa responsabilidade, encerrando, é entregar todo o nosso ser a Ele diariamente, meditar sobre os seus pensamentos e que se encontram em Sua palavra. É caminhar no Espírito. Deus pensa em nós. Deus, na verdade, Ele nos criou. Concluindo, esse Deus soberano, Ele tem autoridade sobre o universo. Esse Deus soberano, Ele tem autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. É um Deus extraordinário, soberano, que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Que Deus abençoe a sua vida.